Então, vou falar um pouco sobre a história dos games eletrônicos, de futebol, a evolução deles, mas basicamente vai estar tudo nos dois vídeos que eu vou proporcionar pra galera assistir nos slides. Tem dois vídeos de melhor explicação. Mas basicamente, o primeiro jogo para Atari de futebol, né, foi em 1980, que era o Atari Saucer. Os gráficos eram bem simples, coisa bem tranquila, mas caprichados para aquela época, né? E já o segundo jogo já foi uma homenagem ao Pelé, que foi o Pelé Saucers, do Atari também, que era uma homenagem ao Pelé pela boa Copa do Mundo de 1970. Também um jogo de pontos e cores diferentes na tela, coisa um pouco hoje pra gente a gente tem hoje de gráfico muito, mas muito abstrato, muito sem nível, né? Porque já existe hoje. Depois teve, em 1982, teve o Saucer Raiz Ubisoft, em 1982, né? Já tinha uma imagem 3D dos jogadores, né? Já era uma coisa mais clara, assim, não tanto abstrato, não tanto difícil. Você já podia controlar cerca de 2 jogadores, 3 jogadores. Teve o International Saucer, né? Também do Atari, em, na década de 80. Já começou a melhorar um pouco a questão do gráfico, né? Depois teve também o Superstar Saucer em 1987, né? Já melhorando basicamente a questão de jogabilidade, essas coisas. Tivemos também os principais, assim, o FIFA Internacional, que foi uma das primeiras franquias do FIFA, né? Na era dos games de futebol, que teve no Nintendo Wii, no Mega Drive, assim, na época dos consoles na época, o FIFA englobou bastante. E também já melhorou muito a questão de jogabilidade. O International Superstar Saucer, né? Que era já a Konami, já entrando aí nessa parada aí, já melhorou em 1000% essa questão de gráfico, de jogabilidade. E conforme aí vai passando, né? Aí teve o FIFA 96, que foi um marco. Aí já lançou a grande franquia de games de Copas do FIFA, né? Que é o FIFA World Cup 98. Foi o primeiro FIFA voltado a global bastante. E também já melhorou muito a questão de jogabilidade. O International Superstar Saucer, né? Que era já a Konami, já entrando aí nessa parada aí, já melhorou em 1000% essa questão de gráfico, de jogabilidade. E conforme aí vai passando, né? Aí teve o FIFA 96, que foi um marco. Aí já lançou a grande franquia de games de Copas do FIFA, né? Que é o FIFA World Cup 98. Foi o primeiro FIFA voltado à Copa do Mundo, né? Que era basicamente as seleções. Não tinha o nome ainda porque naquela época as empresas, né, não tinham acesso, não tinham licença para ter os nomes dos jogadores, das seleções também. O Inigame Eleven de 2000 já de 2000, que foi também um grande salto de evolução de jogabilidade. E basicamente depois daí, galera, foi essa questão dos jogos ficou só entre FIFA e Konami, EA e Konami. Porque as outras empresas não tiveram muito poder aquisitivo para investir no mercado de jogabilidade, de, de gráfica, né, de marketing. E tipo assim, a EA e o PES, eles se empenharam mesmo para dominarem o mercado. E hoje, basicamente, está aí o que a gente vê, né? A gente teve um grande salto já na questão dos consoles, do PS2, né? Do PS1 para o PS2 já foi um grande salto na questão de evolução gráfica. Depois entra a questão da nova geração, que é do EA e Konami. Porque as outras empresas não tiveram muito poder aquisitivo para investir no mercado de jogabilidade, de, de gráfica, né? De marketing. E tipo assim, a EA e o PES, eles se empenharam mesmo para dominarem o mercado. E hoje basicamente está aí o que a gente vê, né? A gente teve um grande salto já na questão dos consoles, do PS2, né? Do PS1 para o PS2 já foi um grande salto na questão de evolução gráfica. Depois entra a questão da nova geração, que é do PlayStation 3, que aí a gente já começou a ter o FIFA 12, essa galera aí. Essa questão também do FIFA, o FIFA Street também, quando ele é introduzido no mercado, também foi inovação, não tinha
essa ideia, nem por parte da Konami. Apesar que a Konami no começo ali, a Konami ela consegue dominar essa questão do marketing, da popularidade em cima do FIFA. O FIFA foi ganhar de novo os holofotes na era 2000, porque foi melhorando essa questão de acesso dos jogadores, o jogo não tinha muita licença. E já o Pro Evolution Soccer, ele já proporcionava licença de muitos times e tinha tipo time brasileiro, essas coisas. Então isso foi proporcionando, né, um marketing melhor para o Pro Evolution Soccer, que é da Konami. Né? Então o FIFA no começo enfrentou essa questão aí de licença, essas coisas, mas hoje é uma disputa bem igual dos dois em questão de licença, gráfica também. Então as outras empresas não conseguiram se sustentar. O FIFA foi ganhar de novo os holofotes na era 2000, porque foi melhorando essa questão de acesso dos jogadores, o jogo não tinha muita licença. E já o Pro Evolution Soccer, ele já proporcionava licença de muitos times e tinha time brasileiro, essas coisas. Então isso foi proporcionando, né, um marketing melhor para o Pro Evolution Soccer, que é da Konami. Né? Então o FIFA no começo enfrentou essa questão aí de licença, essas coisas, mas hoje é uma disputa bem igual dos dois em questão de licença, gráfica também. Então as outras empresas não conseguiram se sustentar no meio disso. Foi muito difícil para essas empresas. E hoje, basicamente, esses dois jogos dominam o mercado dos games de futebol. Questão de evolução gráfica, questão de jogabilidade, questão de plataforma online para disputa entre jogadores do mundo todo. Né? Então, assim, basicamente é isso que se tornou os games de futebol. Antes, no começo, não foram criados com tanto intuito de gráfico, jogabilidade, mas por diversão mesmo. E a partir de um certo tempo, onde a EA foi a primeira iniciativa, que ela teve a iniciativa de, não, vamos fazer uma coisa mais séria, né? E começou a investir em gráfico e jogabilidade. E hoje é o que a gente temos hoje. Nos vídeos que eu coloquei vai ficar mais específico, vai ficar mais explícito nos slides, essa questão da evolução dos jogos de futebol e da história deles. Valeu? Obrigado. Olá, eu vou falar da evolução histórica do game FIFA, que hoje em dia é o game mais popular, inegavelmente, é o mais vendido, e o que tem maior quantidade de fãs no mundo. Bom, a origem desse game, ela se deu em julho de 1993, que foi o seu lançamento, o FIFA 94. Ele foi lançado para o Mega Drive, Nintendo 64 e Game Boy. Porém, para seu surgimento, teve uma grande dificuldade, porque esse projeto não era um projeto muito promissor, devido a EA Sports ser uma empresa americana e o futebol nos Estados Unidos não ser tão popular quanto o basquete e o futebol americano. Era uma ideia fraca que não era muito aprovada, porém ainda assim foi para frente. Só que teve uma grande dificuldade também na questão de organização do campeonato, porque em si, em 94, não tinha um detentor dos direitos dos times para usar a imagem, uniforme, os jogadores reais, colocar o nome deles em si. Não tinha um detentor disso, e isso só vai aparecer conforme os outros FIFAs. E o que no FIFA 94, basicamente, eles usavam nomes parecidos, times com cores parecidas para representar esse tal time. Outro FIFA que ficou muito famoso foi o FIFA 98. Essa edição do FIFA, ela tinha um modo Copa do Mundo. Na verdade, ela era focada em si na Copa do Mundo. Ele tinha um modo onde tinha 173 seleções nacionais registradas pela FIFA, onde você poderia escolher uma delas e jogar eliminatórias. Conforme você ia jogando eliminatória, você teria que tentar, o objetivo final era tentar classificar essa seleção para a Copa do Mundo. O FIFA 2001 foi o primeiro FIFA a ser lançado para a nova geração, para a sexta geração de consoles. Até então, isso representou uma grande mudança gráfica e um grande avanço na franquia FIFA. FIFA 2003. Esse FIFA teve como novidade um modo chamado modo campeonato,
no qual o jogador competia contra 17 outros clubes europeus de grande calibre para tentar ganhar algum título. Foi um modo novo no FIFA, assim, que deu uma boa alavancada e surgiu outros modos a partir. O FIFA 2004 ficou muito marcado devido a ele ter estreado o modo carreira, que hoje em dia é um modo muito popular, muito jogado, onde consiste em de você seguir a carreira como um jogador, hoje em dia até técnico, só que esse método do técnico foi surgir só mais pra frente, mas um jogador ou técnico, e você comanda ele e vai evoluindo ele durante a carreira. E esse modo é um dos mais famosos e um daqueles que melhor caiu assim para os jogadores. Tirando um pouco da série de jogos onde eram jogados em campo em si, surgiu o FIFA Street, que é meio que um modo alternativo do FIFA, que foi lançado à parte, que ficou muito popular devido a ser um jogo de rua, onde jogadores de campo, como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Messi, Adriano, eles disputavam entre si como se fosse uma pelada, né? Um contra o outro entre seleções em campos de rua. E não tinha regras como falta e outras coisas, e o objetivo maior mesmo era o drible, era em si mais a diversão, um esporte mais lúdico do que em si uma competição. O FIFA 2008 foi o primeiro FIFA a ser lançado para a 7ª geração de consoles, que no caso foi o PS3 e o Xbox 360, que foram os mais populares dessa geração, e trouxe também uma grande evolução gráfica estrondosa, que deu ao game uma sensação mais realista, mais parecida com um simulador do que um próprio jogo arcade que até então era. E o FIFA, a partir disso, começou a querer puxar mais lado realista do futebol para trazer essa experiência para os games. Em 2009 surgiu hoje, que é eu considero ser um modo mais popular do FIFA em si, que é o Ultimate Team, que tem vários campeonatos oficiais dentro desse Ultimate Team, onde é um modo online, você compete contra outros jogadores e você compra cartinhas, onde lá tem seus atributos, que você vai montando, vai completando seu próprio time, e aí tem muitos outros fatores que influenciam, e você vai jogando contra outros jogadores. É muito legal, é o melhor modo e o mais popular em si do próprio FIFA. Em 2013 foi lançado um modo muito legal para jogos online também, que é o EASFC Matchday. Através dele, eventos do mundo real passaram a influenciar os times, com contusões e suspensões. Por exemplo, um jogador da Juventus, ele contundiu uma partida no campeonato italiano, por exemplo. E aí, se você tem seu jogo conectado com a internet, esse jogador vai estar contundido quando você for jogar com aquele time. E aí você não vai conseguir utilizá-lo ele, porque é como se fosse um vida real. Mais uma daquela área que leva o FIFA e aproxima ele muito de um simulador. O FIFA 16 ficou muito popular devido a trazer o futebol feminino, as seleções de futebol feminino como a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos, todas elas, Brasil, todos eles para um modo de jogo. Eles adaptaram ele e trouxeram essas seleções para você poder jogar também no FIFA 16. O FIFA 17 ele trouxe um modo muito diferente de tudo que já tinha sido apresentado pelo FIFA em si, que é o modo The Journey, ou então em português é Jornada, que o personagem principal era o Alex Hunter e era em si uma história de um jogador inglês que sonhava em ser um grande jogador,
Ele começa nas categorias de base, vai passando time a time, você vai escolhendo, vai transformando de acordo com a personalidade dele. É um modo muito legal que ele só foi ser encerrado mesmo em 2019, onde foi só a última edição. Tiveram 3 temporadas. A última edição do FIFA, até então, o FIFA 20, ele trouxe um modo novo que remete muito ao FIFA Street, que é o modo volta. Ele também tinha um modo história e também tem um modo separado que você consegue jogar com outros jogadores, e é o futebol de rua, exatamente igual ao FIFA Street, só que dentro do FIFA. E agora eu vou passar um vídeo aqui mostrando a evolução gráfica de FIFA a FIFA. É um vídeo longo, porém eu vou acelerar ele para ficar uma coisa mais prática. Obrigado. That's the way to play. It's in the back of the net. What shot? Power and accuracy. All away. Ronaldo. Great. It's there. Hardly a classic. They will count. And here's the replay of that incident. I'm looking forward to this one. It's a great take of football. Good players on either side. It could go either way. It'll be interesting to see. Yes, the keeper level is now open and the ball in the back of the net. Great finishing. No chance whatsoever for the keeper there. Wonderful goal. Yanka. Yes, it's in the back of the net, and the manager applauding his players. You'll expect a quick start to this, but nobody could have predicted that, John. Rivaldo. Yes, the ball goes to the top corner. That's a great finish. That's a great break, John. Yep, they definitely caught them by surprise a little. And that's definitely worth another look. Il va quand même falloir se le serrer pour conserver ce petit ascendant. Toto, c'est pas terminé, et il marque. Les secondes au ralenti, ils ont vite recollé au score. Et comme vous dites, voilà un retour de bâton qui fait mal. Oh yes, the home team give their fans something to cheer about here. It's here. Go on. Let's go. Oh. Oh, what's the ball? What a ball. Getting the ball in a different quality. Cisse. Can he go all the way up? Oh yes, it's all square now. Well, you have to give him credit. He never stops trying, this guy. Well, the away fans are enjoying seeing it. Totti. Et il prend devant au tableau d'affichage là. Et oui, avec ce but, il passe devant maintenant. Alors, je ne sais pas si les filets ont tremblé, mais le ballon de défenseur n'est plus en situation d'intervenir. Peter Crouch. Il frappe, il est contré. On va faire la course devant, et bien entendu, ça change tout. C'est un avantage, mais attention, restons prudents pour eux parce que c'est loin d'être fini. Ensuite, il pique son ballon au-dessus du gardien qui était sorti. Avec Wayne Rooney. Ballon pour Rooney. Et ça fait but, passe devant. Regardez, c'est peut-être moins spectaculaire qu'une lucarne, c'est frappe à terre. C'est vraiment magnifique et efficace. Ahora de cruzar. Se ha escapado el solitario. Vaya tiro. Gol, 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 gol. Gol de David Villa. Pues volvemos a estar con más de unos minutitos. Here's Etta. Milito. Done well to find a goal for Inter. They worked that well to get across. And they score. He's doubled his money here with 2 great goals. When he doesn't, but all in all, I'm a fan of him. He's in the clear. Going to cross it. And he scores. Didn't expect him to score from there, and I'm not sure he expected it. He's just breaking down there too often. Goes for goal. Scores! So the supporters haven't got to their seats yet, and the first shot of the game has produced a goal. This is an opportunity for them to break out from the back. He's in a goal. He's caught the goalkeeper out with that long-range shot. Well played, Paris Saint-Germain, for their goal. You can't discount Ibrahimovic doing anything for anything. Now Sergio Aguero. Terrific reaction from Frankfurt, just reached it. Di Maria, he's in! Oh, he made that perfectly. Tremendous header. Not a goal that we'll ever get tired of seeing, this one. Where's the try to hit now? And a goal! We've got Hazard, and he's just decided to put his foot through it. And does he get lucky? I prefer to say that he's a really skillful finish to the bottom left. Worked that well. Chance maybe. It's a goal! And the very first shot in anger has produced a goal. Amazing start. This is what you expect from Real Madrid.
into Ronaldo. Oh, a good goal, and now they're a goal to the good. Well, this is the team in form, isn't it? They are excellent, these players today, and they've got their reward here. Look at all of them, they all fancy getting on the score sheet. They're all drifted forward. That's a goal well worth analysing again. Verratti. Mbappe. Can they get themselves in front here? We wondered if a goal was forthcoming, but it has arrived now. Well, finally the deadlock has been broken. Not long to go now. How will that affect the opposition? And the goal to score. Well worth another repeat. Fala galera, tudo bom? Meu nome é Rafael e hoje eu vou explicar para vocês sobre as regras do campeonato FIFA de futebol de videogame. Uma das regras mais básicas é a questão da idade, pois a idade principal é a partir dos 16 anos na maioria dos campeonatos. Muitos campeonatos têm suas regras e regulamentos próprios, e diante disso, algumas divergências entre regras. Vou citar aqui algumas das principais. Uma das principais é em questão ao tipo de videogame. Por exemplo, PlayStation 4 e Xbox One, que são os mais usados para esses campeonatos. Existem exceções de outros jogos e de outros videogames, como o Nintendo e também campeonatos próprios de computadores. Para isso eu vou listar algumas regras básicas do FIFA oficial, campeonato da EA Sport, do PlayStation 4 e do Xbox One. A FIFA, por meio de inscrições e de ranking, faz a seleção dos melhores atletas, dos melhores rankings contados por vitórias e partidas, e diante disso faz a seleção e o mata-mata nos campeonatos. Uma das regras importantes é que se você for menor de 18 anos, você precisa dar autorizações de seus pais ou responsáveis por você. Outro aspecto também de muita relevância é em questão à residência. A residência tem que ser fixa e principalmente em um país participante dos campeonatos da EA Sport, como por exemplo Brasil, Argentina, países da Europa e países dos Estados Unidos. Outro fator bastante importante nessas regras é que se você é um participante de PlayStation 4, você somente jogará com participantes de PlayStation 4. Se você for participante do Xbox One como videogame oficial, você somente poderá participar de eliminatórias com pessoas do Xbox One. Outro fato também bastante importante é enquanto à classificação dos campeonatos. Quando você é classificado para um campeonato para mata-mata ao vivo em um torneio, a EA Sport patrocina toda a sua viagem e todos os seus custos durante este evento, inclusive hospedagem, alimentação e diária de hotel. Agora, esse fato acontece durante o jogo, que eu vou explicar. Se você por acaso estiver em uma partida, vão ter auditores e fiscais fiscalizando esta partida online. Auditores da EA Sport vão ficar principalmente olhando se você faz algum uso de tipo de hacker, que é extremamente proibido, ou qualquer malícia que atrapalhe outro jogador. Também são analisados fatores de escalação, também como posto regra o número de pauses. Você só pode dar somente dois pauses durante a partida inteira. O primeiro pause você tem que dar, é obrigatório o número de pauses ser 2, e caso você dê um número de você faça algum pause durante essa partida, você tem que ser quando o jogo estiver parado,
quando o jogo for, por exemplo, em uma cobrança de falta ou uma cobrança de escanteio, que normalmente ocorre durante a partida, você pode dar seu primeiro pause. O segundo pause também durante a partida está parada. O fator importante é que se você dá um pause durante a partida rolando, você será advertido. O segundo pause, se você dá durante a partida rolando, você já será advertido com uma sinalização, ou como, por exemplo, no futebol, um cartão. Já no terceiro pause, você é eliminado da partida e o candidato oposto, o seu adversário, ganha a partida, independentemente. Então é isso, pessoal. Essas são uma das principais regras. As outras vocês poderão conferir no trabalho. Eu destaquei as mais importantes, as que mais têm influências durante essas partidas. E é isso aí. Valeu, pessoal. O primeiro jogo de futebol da Konami foi lançado para a MSX em 1985, com o nome de Konami Soccer, um game que tinha jogabilidade limitada e cujo gramado não obedecia às proporções das dimensões oficiais. A segunda investida de emprego do gênero foi em 1992, com o lançamento do Konami Hyper Soccer para Nintendinho, título que fazia parte de uma série de jogos de esporte que contava com ainda mais títulos como o Track and Field, apesar de não ter sido sucesso absurdo, preparou o terreno para investidas mais ambiciosas. Em 1994, os donos do SNES foram brindados com o Joko World Soccer Perfect Eleven, que ganhou o nome de International Superstar Soccer no Ocidente. O game foi uma verdadeira revolução. Os gráficos pela primeira vez pareciam retratar seres humanos de verdade em vez de pequenos bonequinhos mal articulados que eram vistos em jogos como Formation Soccer nos primeiros FIFAs. Além disso, os movimentos eram reais e a jogabilidade fluía bem, permitindo a execução de dribles, pedaladas e embaixadinhas perto de Superstar Soccer. Os outros jogos de futebol pareciam peladas de várzea. Logo depois de uma atualização, International Superstar Soccer Deluxe conseguia ser ainda mais perfeito que seu antecessor, melhorando a inteligência artificial da CPU, apresentando mais animações de personagens e facilitando chutes com efeito nas cobranças de falta e escanteio. A franquia Superstar Soccer ainda teve uma excelente versão para Nintendo 64, que foi lançada em 1997. No ano seguinte saiu o ISS 98, já com grandes mudanças no nome de jogadores e na mecânica das bolas paradas. Na virada do milênio foi lançado o Superstar Soccer 2000 para o mesmo console, que em 2002 e 2003 saíram versões obscuras do game para PlayStation 2, porém o console da Sony já havia tomado um outro game da mesma empresa, o incrível Winging Eleven. Mas para não pular etapas, antes de chegar ao PlayStation 2, a Konami arriscou jogadas no primeiro console da Sony, enfrentando concorrências dignas do final do Brasileirão pelo título de melhor futebol de 32 bits. A Konami resolveu fazer mudanças significativas para a estreia do seu futebol no PlayStation 1. Seguindo a moda de consoles, os sprites foram abandonados para dar lugar aos gráficos poligonais. Surgiu assim em 1996 a franquia Wingman Eleven, com o lançamento de World Soccer WE no ano seguinte. A J-League Kyoko Wing Eleven 97 foi lançada apenas na Terra do Sol Nascente, contando com times da J-League, o campeonato japonês do campeonato japonês. O game foi lançado pelo Ocidente com seleções mundiais e ganhou o nome de Gold Storm no Zero e International Superstar Soccer Pro na Europa. O game enfrentou concorrência forte da série Virgin Soccer da Sega Saturn, que tinha gráficos mais bonitos, por isso a Konami contra-atacou em 98, lançando o International Superstar Soccer em 98, que ficou conhecido como Wingman Eleven 3 no Japão. Este game não era licenciado, mas contava com imitações de craques de estádio famosos como State of the France, palco da final da Copa do mesmo ano. A próxima atualização do game já começou a apresentar o esboço de título que seria hoje. O título seria hoje a estampa dos games da franquia. O ISS Pro Evolution, que saiu em 1999, se apresentava como uma evolução do tradicional Superstar Soccer Pro Evolution 2, que respondia ao Wingman Eleven 2000. Foi lançado o jogo em seguida para a PlayStation 1, preparando o terreno para a grande virada da Konami a caminho da hegemonia dos gramados de videogame. Com uma laranja mecânica da Crufts, a Konami conseguiu dar um baile na concorrência do PlayStation 2.
A estreia da série do console também foi a primeira game a receber o título de Pro Evolution Soccer, que correspondia ao Wingman Eleven 5 japonês. Utilizando o potencial do novo hardware, a série ganhou gráficos mais realistas e com menos serrilhados. Os goleiros ficaram mais espertos e fazer gols passou a ser um pouco mais aplicado, constatando com os placares exatamente elásticos dos jogos anteriores. Além disso, o jogo também contava com 53 seleções e 32 clubes licenciados, acabando de vez com as paródias de jogadores presentes nos títulos anteriores. Depois deste game, a Konami ganhou de goleada, participando. Praticamente não se falava de outro jogo de futebol durante o reinado do PlayStation 2. Regras do Campeonato Oficial de PES. Data de abertura. A PES League está dividida em 2 etapas. No caso aqui eu usei as etapas do Campeonato 2019. Minha temporada começa no dia 20 de setembro de 2018 e termina no dia 28 de outubro de 2018. A segunda temporada começa no dia 27 de dezembro de 2018 e termina dia 17 de fevereiro de 2019. Elegibilidade dos jogadores. Todos os jogadores competindo tanto um contra um ou co-op devem obedecer ao seguinte. Os jogadores devem estar inscritos no campeonato de PES League 2019 usando suas ID Konami no jogo. E a PES League tem zero tolerância com comportamentos rudes, abusivos ou violentos. Qualquer comportamento deste tipo será levado a sério e o jogador responsável será punido de forma apropriada. É a descrição da PES League. Participantes que não puderem se inscrever de acordo com sua cidadania podem jogar com seus países de residência nas seguintes condições. Os participantes devem ser residentes de no mínimo um ano para serem elegíveis a jogar com o país no qual se inscreveram. Os participantes poderão ter que fornecer um comprovante de residência para determinar a sua elegibilidade. Organizadores/moderadores. O campeonato será fiscalizado pelos moderadores. Os moderadores fiscalizarão o andamento das sessões ou partidas que lhe forem designadas, durante as quais terão total autoridade para fazer valer o regulamento de competição e interpretar situações ou regras controversas de maneira apropriada. E os moderadores serão responsáveis por sincronizar e desincronizar os controles dos jogadores a cada partida. Formato do campeonato de futebol virtual. O formato do campeonato será feito de fases de grupos eliminatórios, com apenas um jogo de ida e de volta, onde os confrontos serão definidos por sorteio. Caso permaneça empatado o resultado, o desempate será feito por pênaltis, sem prorrogação. Nas semifinais e finais dos jogos serão de ida e volta, sem gols classificados. O desempate será por pênalti, sem prorrogação. Configuração das partidas e jogo. O jogo tem que ser o Pro Evolution Soccer 2019, a versão que tiver disponível atualizada, modo de jogo amistoso, duração do jogo 10 minutos, apenas número de substituições 3, sem prorrogações, apenas habilitados, lesões habilitadas, a bola tem que ser o tipo WE-PES 2019, câmera personalizada com zoom 0, condições de jogadores aleatória, nível da dificuldade estrela, estágio aleatório, estação do ano e clima aleatório, altura da gama e condições do campo aleatória, emoção de jogador desligada, e a configuração das partidas é responsabilidade dos organizadores. Verificação de fraude. A PES League continuamente monitora todos os dados do PES 2019. Todas as atividades suspeitas cometidas pelos jogadores de PES League serão investigadas cuidadosamente pelos administradores da PES League. Quando cada fase de classificação acaba, os jogadores de cada tabela de classificação terão seus resultados e partidas verificados, para a detecção de qualquer atividade suspeita para certificar de que eles foram classificados justamente. Restrição de idade dos participantes. Os jogadores devem ter no mínimo 13 anos de idade para competir na PES League. Qualquer jogador menor de idade tem que ser acompanhado pelos pais ou responsáveis. Punições. Não serão toleradas brigas e discussões durante o campeonato. Toda conduta incompatível com o presente regulamento será julgado pelo comitê organizador. Caso necessário, os envolvidos serão convidados a se retirarem do local da disputa do campeonato e serão desclassificados. Os participantes expulsos do local da disputa do campeonato, além de desclassificados, ficarão sem direito a reembolso de qualquer valor gasto em sua participação no campeonato, mesmo que não estejam jogando participando do campeonato, A organização reserva-se do direito de desclassificar um jogador que tenha trapaceado ou que tenha comportamentos contra a ética e boa-fé do espírito esportivo e recreativo da competição.
Um jogador desclassificado perderá sua partida por WO e o direito a prêmios. Caso o jogador seja desclassificado durante a partida das eliminatórias, o adversário estará automaticamente classificado à fase seguinte. Bugs e falta de energia. Não serão validados gols feitos através de bugs, que se caracterizam como falhas de programação do jogo. E é de responsabilidade dos moderadores a análise e interpretação de gols bugados. Caso ocorra a queda ou falta de energia elétrica durante o jogo, ou o console trave por qualquer motivo, será iniciado outro jogo com o mesmo placar da partida que estava em andamento antes do problema iniciado do zero a partida. Se a partida estiver em segundo tempo, será jogada apenas um tempo. Também com a manutenção do placar anterior, jogadores expulsos, substituídos ou machucados durante a partida antes do desligamento ou travamento do console não poderão ser escalados para a próxima jogada. Atraso WO. Jogadores que não apresentaram o horário correto das suas partidas ou logo após o chamado para a iniciação da sessão das partidas serão penalizados com a perda da partida por WO, equivalente a placar de 3-0.